Olá a todos, neste vídeo uma pergunta interessante para a nossa reflexão. O que teria a ver a abertura das Olimpíadas de Paris com a proibição do Twitter, do X, no Brasil? Será que tem alguma coisa a ver ou eu estou viajando na maionese? Teoria da conspiração, chapéu de alumínio? E aí, o que vocês acham? Não tem nada a ver ou, de alguma forma ou de outra, esses eventos estariam interligados? O que vocês acham? Bem, eu disse no vídeo sobre a abertura das Olimpíadas em Paris que a afronta ao cristianismo, a zombaria da fé cristã, foi um movimento friamente calculado, como diria o nosso querido Chapolin Colorado. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. E a minha leitura disso tudo é que eles estavam dando um recado à tal da extrema-direita, entre aspas, por favor. Vocês não são bem-vindos. Cristãos, vocês não são bem-vindos. Conservadores, vocês não são bem-vindos. Istas e fóbicos, vocês não são bem-vindos. E aí você pode pensar da seguinte maneira: não são bem-vindos em que ou como? Não são bem-vindos na política, não são bem-vindos nas redes sociais, não são bem-vindos no convívio social e, em última instância, não são bem-vindos entre nós. Então é o sistema, é o regime, dando um recado a quem não se ajoelhar e disser amém para ele. Vocês serão perseguidos, serão censurados e, em última análise, em última instância, presos e até mesmo assassinados. Essa foi a leitura que eu fiz quando da abertura das Olimpíadas. Para mim isso foi claro. Agora, o que isso tem a ver com a queda do X? Para mim, significa absolutamente a mesma coisa, o mesmo recado. A tal da extrema-direita, os istas e fóbicos, não são bem-vindos. Não são bem-vindos nas redes sociais, no debate público, na política e até mesmo no convívio social. Para mim, o sistema está dando mais um recado de que sim, se você não votar em quem eles querem, não disser amém às pautas que eles querem, você será perseguido, censurado, calado. E lá na frente, em um último estágio, quem sabe até preso, colocado em campo de concentração, assassinado, etc, etc, etc. Se você for um político que não se ajoelhar a eles, terá seu mandato cassado, tornar-se-á inelegível, etc, etc, etc. Então o recado para mim é exatamente esse, o mesmo que foi dado nas Olimpíadas. Vocês não são bem-vindos. Tipo, convertam-se, ajoelhem-se, dancem conforme a música ou sofram as consequências. Simples assim. A Organização Globo, que é a porta-voz do sistema, do regime, quer fazer parecer que se trata de uma briga entre um bilionário mimado e as leis brasileiras, né? À primeira vista, é uma visão simplista demais, né? Muito rasa, muito simplista, né? Do que está acontecendo. Enfim, no fundo, o sistema está se valendo dessa situação para utilizar de uma desculpa, de um argumento para derrubar a rede, como derrubaram. E por que derrubar essa rede especificamente é tão importante para o sistema?
não se esqueça de que estamos em período eleitoral há poucos dias de uma eleição municipal, que é importante, muito importante. Mais importante que o povo, né, faz parecer, porque o povo não leva a sério a eleição para prefeito e vereador. Vota em qualquer um vereador, prefeito também escolhe os de sempre muitas das vezes, né? Não leva a sério como deveria levar. Então, o que acontece? Nós temos no X, para quem não conhece o X, Twitter, uma possibilidade de fazer um contraponto, de fazer uma checagem de tudo que o regime diz, noticia, divulga, promove. É a maneira que a sociedade tem, que a oposição tem, de fazer um contraponto, de mostrar as fake news, de mostrar as mentiras, as meias-verdades, as manipulações do sistema. Toda e qualquer postagem da Globo News é uma enxurrada de gente fazendo contraponto, dizendo que vocês estão errados. Vocês estão manipulando a opinião pública. Vocês estão mentindo. Vocês estão desinformando. Toda e qualquer postagem de um figurão da Folha, do Estadão, no Globo, é seguido de uma enxurrada de gente fazendo contraponto. Algumas vezes de forma até exagerada ou injusta, mas via de regra, vamos lá, 90% das vezes, de forma correta. Justa, porque é desinformação, fake news. Há perfis que são fake news in natura, desinformação in natura, com verniz de jornalismo profissional. Então, o Twitter, o X, tinha essa vantagem. O regime posta alguma coisa e não dá um minuto, já tem gente lá rebatendo. E agora com a possibilidade de fazer, inclusive, uma emenda à postagem, né? Como se fosse comentários do público, né? Desmentindo, entre aspas, oficialmente, a postagem errada, né? Você pode desmentir o que o cara falou, postando links, né? Com a notícia verdadeira, com a imagem verdadeira, com o fato correto, né? Depois que o Manche comprou a plataforma, isso foi possível. E aí você vê o governo brasileiro fazendo postagens sendo desmentido, ministros postando sendo desmentidos. A Globo então nem se fala, né? E seus asseclas também nem se falam. Toda hora sendo checados pelo público, né? Enfim, e isso incomoda, é claro que incomoda o sistema, incomoda o regime. Então eles se aproveitaram dessa brecha que teria dado Elon Musk para poder derrubar a rede que mais incomoda o regime. E aí eles vão vir com subterfúgios, enfim, com narrativas, com ilações que fazem parte do jogo, mas sabe quais são, né? E quão furadas elas são. Muita gente acredita ou finge acreditar porque no momento está se beneficiando disso. Mas em breve todos seremos afetados, todos sem dúvida. Agora, uma coisa me leva a pensar se eu estou realmente no caminho certo na minha análise. E esse detalhe, essa figura que surgiu recentemente como um furacão na política brasileira, chamada Pablo Marçal. Eu confesso que pouco ou quase nada sabia sobre o Marçal, até, sei lá, um mês atrás, porque o pouco que eu sabia é que ele era um coach. E, com honrosas exceções, porém via de regra, coach brasileiro não é um bom sinal, né? Não é sinal de boa coisa, de boa índole, ou de, enfim, né? Com honrosas exceções, evidentemente, mas via de regra você sabe que o coach já é uma coisa complicada, brasileiro então nem se fala. Então eu já tinha os dois pés atrás com relação a essa figura. Mas quando ele tem, por uma canetada de um juiz, todas as suas redes bloqueadas, e é um juiz de primeira instância, né?
que se mira no exemplo que vem de cima, né? O exemplo vem de cima. Se lá em cima, com a canetada, fazem o que querem, no andar de baixo estão começando a imitar. Estão começando a imitar. É toda a jurisprudência, né? Se lá em cima fizeram, não deu em nada, então aqui embaixo pode fazer também. E segue o barco. Então derrubaram numa canetada todas as redes de um cara que tinha como seu principal trunfo as redes. Isso nunca aconteceria ou acontecerá com o Guilherme Boulos da vida, com a Maria do Rosário da vida, com o Eduardo Paz da vida, com qualquer político alinhado ao sistema. Jamais isso vai acontecer. Talvez o máximo que aconteça é uma multinha aqui, um dia de resposta a colar, mas derrubar todas as redes de um candidato de esquerda, jamais. Inclusive, o Lula explicitamente pediu votos para o Boulos antes do período eleitoral. E ele deveria, o Boulos, ter sua candidatura cassada e o Lula deveria, quem sabe até, ser empichado por causa disso. E se tornar inelegível por causa disso. A letra fria da lei diz isso. Nada aconteceu. Se fosse o Tarcísio Gomes de Freitas, por exemplo, pedindo votos para o Ricardo Nunes, antes do período eleitoral, certamente isso iria acontecer. Né? Haveria consequências muito mais drásticas. Se não me engano, eles tomaram só uma multa e olhe lá. Porém, deveriam o Boulos deveria ter se tornado, ter sua candidatura impugnada, né? E o Lula até se tornar inelegível, ser empichado e se tornar inelegível. Não deu em nada. Não deu em nada. Então você vê que o sistema se protege. E quem é contra o sistema é atacado de uma forma desproporcional. Desproporcional. Se o Eduardo Paes se portar de forma inadequada contra o Ramagem, por exemplo, o máximo vai acontecer um dia de resposta. Mas você nunca vai ver as redes do Eduardo Paes derrubadas. Nunca. Agora, o contrário pode acontecer. Né? Então, para você ver que o recado está sendo dado, olha, Olimpíadas, queda do X, etc, etc, etc. Vocês de extrema-direita não são bem-vindos e nós vamos sufocá-los politicamente, questão de redes sociais, questão econômica, nós vamos desmonetizar canais, vamos bloquear contas bancárias, vamos impedir que vocês tenham qualquer tipo de rendimento, como fizeram com vários. Deputados, vocês vão ser cassados, se tornar inelegíveis, presos, como já aconteceu. Né? Enfim, então o sistema está dando recados claríssimos. O povão ainda talvez não se ligou, porque é algo, essa queda do X, é algo que não atinge o povão de forma direta e imediata. O povão não se ligou ainda o quão grave isso é no médio e longo prazo. O povão nem sabe o que é Twitter, nem sabe o que é X. Não é uma discussão do bar da esquina, não é uma discussão que você tem no trabalho, em geral, na escola, na faculdade, enfim. Uma discussão que é restrita a determinadas bolhas. Né? Então, a grande massa, povão, está nem aí. Não atinge de forma direta tal medida de suspensão da rede social. Agora, atinge no médio e longo prazo, porque consequências virão. Amanhã é segunda-feira, vamos ver o que vai acontecer. Né? A bolsa deve provavelmente cair, fuga de capitais, desemprego, inflação, aí o povão será atingido. Qual vai ser a desculpa que o regime vai dar? Para desemprego, aumento de inflação, vão culpar o Bolsonaro, vão culpar os fóbicos e os istas, vão culpar quem? O Elon Musk? O Elon Musk vai ser o responsável pela inflação do Brasil, pela fuga de capitais que certamente haverá. Até o próprio Luciano Huck, né, que é totalmente alinhado ao sistema, declarou que a insegurança jurídica vai causar fuga de capitais. Até ele reconhece, ele como empresário, reconhece que para os negócios é ruim. Então, inclusive, está aí
grande, a balança, né? O que vai fazer a balança pender para um lado ou para o outro é justamente uma coisa chamada mercado. Quem vai ganhar a queda de braço? Elon Musk ou o sistema? Quem vai decidir é o mercado. Para onde o mercado for, a balança vai pender. E aí as consequências também virão. Então tá aí. Gente, quem tem ouvidos ouça, né? Nós sabemos que no futuro, que pode ser presente a qualquer momento, haverá um governo mundial de uma figura chamada Anticristo, que em princípio vai se revelar como uma pessoa do bem, defensora de minorias, contra qualquer intolerância, a favor de toda e qualquer inclusão possível e imaginável. Vai pregar um mundo sem fronteiras, um mundo onde não há divisão entre credo, cor, gênero, sexualidade. E toda forma de bonança e de felicidade possível esse cara vai pregar. Quando ele finalmente vier se revelar como sendo o anticristo. E haverá a marca da besta, né, sem a qual não se compra nem se vende, quer dizer, não se vive, em última instância. Então, o que a gente está vendo nesses dias são tijolinhos sendo colocados na grande catedral do anticristo que virá. Virá quando? Não sei. Aquele que é, sabe. Nosso Senhor, que é eterno, de eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele sabe. Eu não sei. Pode ser que já esteja entre nós. Pode ser que ainda demore um pouco, mas que Ele virá, virá. E o que nós vimos na pandemia é que o trabalho dele de dominar o mundo inteiro vai ser muito mais fácil do que se imagina. Isso é um papo para um outro vídeo. Forte abraço a todos, uma ótima semana.